Olá! Na aula de hoje, trabalharemos com o exercício de cortes e seções. Vá no Moodle, na área de exercícios propostos, e baixe para o seu computador a folha D4. Renomeia com o seu nome. A folha D4 possui 4 peças. A primeira peça ela já está pronta, já está feita. Vamos fazer alguns comentários sobre ela. Temos também uma peça logo abaixo. Vejam que as duas primeiras do canto esquerdo são referentes à seção e as outras duas referentes a cortes. Eu vou passar algumas dicas para vocês com relação a como nós vamos puxar esses alinhamentos para poder efetivamente desenhar, nesse caso aqui, esse corte na posição da vista anterior e nesse outro caso aqui também, na mesma posição da vista anterior, um outro corte. No nosso caso aqui, nossa primeira peça, o que nós observamos é o seguinte. Nós temos uma peça em perspectiva que já foi cortada e foi colocado, então, um plano de corte bem próximo ali naquele... E foi colocado um plano de corte interceptando a peça no furo central. E veja que a posição do observador, né, as flechas, estão apontando como se a gente estivesse olhando para o lado direito da peça. Seria usual se nós desenhássemos essa seção, né, se desenhássemos essa seção, exceção porque se pede acima, logo aqui, ó, seção, né, é comum termos aqui nesse caso, seria uma posição, vamos dizer assim, lógica, colocarmos a seção desse outro lado. Mas nesse caso, nós acabamos não fazendo exatamente isso. Por quê? Porque a gente quer mudar, na verdade, mostrar para vocês que há um outro posicionamento dessa seção que é possível. Existem aí, pelo menos, são duas posições óbvias dessa seção. Uma que seria desse lado aqui, que seria o lado, vamos dizer assim, na posição da vista lateral direita, e uma próxima ao plano de corte. Essas duas posições são posições, como é que eu posso dizer? São posições óbvias, né? E o que acontece com relação ao nosso desenho? Veja, se você baixou a sua folha e tem essa circunferência aqui, tá? Você tire, porque ela não faz parte do nosso desenho. A vista superior correta que é exatamente esta aqui, tá? Mas foi colocada aquela circunferência para efeitos para a gente mostrar uma coisa interessante para vocês. Uma outra coisa que precisa ser alterada é essa linha aqui que precisa passar para o eixo, né? Uma linha de eixo. E o eixo sempre ele vai um pouquinho mais adiante, ele nunca para na própria peça. Olha, ele tem que ser estendido um pouquinho. Você pode corrigir isso na sua folha caso ela apresente também esse problema. Então, comecei mostrando para vocês aqui que você pode desenhar a seção na posição óbvia, que aí você corta a peça aqui e coloca ela aqui do lado, ou logo em cima ali do plano de corte, se houver um posicionamento para tal, de tal sorte que também ali se configura uma posição óbvia. A perspectiva ela está clara aí, né, como é que a gente pode levar esses dados. Por quê? Cortando nesse sentido e botando para cá, o que eu vou ter nessa parte aqui é questões relativas à profundidade da peça. E se é relativa à profundidade da peça, veja que a seção ela tem um formato de I com esse furo no meio, exatamente com esse furo no meio. E aí eu preciso saber, bom, se essa seção é uma seção I com furo no meio, como é que eu tiro esses dados? Bem, daqui para cá é a largura da peça. Daqui para cá é a largura da peça. Esse pescocinho, a alma dessa seção aí, que a gente também chama essa parte estreita, como se fosse esse pescoço de alma, eu posso medir e você pode ter certeza que ela vai dar, deixa eu desenhar uma circunferência centrada aqui até aqui. Beleza. Ó,
se eu pegar essa circunferência e mover essa circunferência do centro dela até, vamos ver, até ali, ó, você está vendo? Ó, então, esta medida, exatamente essa medida de profundidade, ela foi colocada exatamente ali. E qual é a medida de profundidade da parte maior do I, daqui para cá? Qual é essa medida? Lá vou eu então, eu vou pegar daqui, né, até ali, ó. Por isso que estava aquela circunferenciazinha, né? Vocês estão lembrando que eu pedi, vocês estão lembrados? Ó. Agora eu vou colocá-la exatamente bem aqui nessa interseção, aqui bem no meio. Bom, colocar um L, entrar numa linha, pegar daqui para baixo. Ó. Então, a primeira coisa que vocês podem observar, que é bem tranquilo de se desenhar essa seção, uma vez que eu tenho os alinhamentos exatamente para poder desenhar, tanto essa parte do I superior, como a parte do I, como a parte da alma da seção também, que corresponde toda essa parte interna aqui. Tá? Vou apagar aqui essa circunferência de referência para mostrar então como é que fica. Então, é bem simples, né, para se desenhar. Não foi dada aqui informações sobre essa curvatura. A única coisa que a gente pode deduzir é que é totalmente curva. Então, o que vocês podem fazer ao desenhar, obviamente vocês vão ter que desenhar essa seção ela toda reta, para depois aplicar um fillet, né, ou um filé, né? E para você estimar essas curvas, você precisa ter exatamente o quê? As profundidades de um lado, que ela vai ser para cima também, né? E a profundidade do outro também, tá? Então, saber quando é que ela começa de um lado e para o outro, se você quisesse, você poderia até puxar os alinhamentos nesse sentido para cá e para lá, para poder começar a fazer esse desenho exatamente aqui. Depois você poderia mover para cima, né, se assim você achasse mais conveniente, porque essa parte daqui para cá é exatamente essa partezinha de baixo, onde você faria ela quadradinha, assim, né, toda retinha. Ela subiria, aí depois, exatamente nesse alinhamento daqui para cá, eu retomo a parte superior. Feito isso, eu teria que medir exatamente quanto é que tem daqui para baixo, né? Que seria uma linha reta aqui, uma linha reta aqui, uma linha reta para lá. Eu teria que medir para poder calcular um bom raio para o filler, porque senão, o que é que acontece? Ele ia me dizer que o raio era muito grande, e aí não caberia aqui nesse caso a curvatura. Então, esse exercício ele já está pronto. Eu vou pedir para que vocês tentem refazê-lo. Né? Só que tenta refazer ele aqui, né? Puxando os alinhamentos, porque aí a prática leva à perfeição, né? E vocês vão já verificar se a solução de vocês vai ficar bem próxima a essa. Tá? Essa é a primeira parte. Bom, dando continuidade, então, ao nosso desenho, vamos para a peça de baixo. Se pede também aí, no caso, uma seção. Existem algumas formas de a gente posicionar essa seção, tá? A gente pode, por exemplo, primeiro, claro, onde é que está essa seção? Onde é que eu quero desenhar? Bom, o que eu quero desenhar é essa seção dessa peça, cujo plano de corte passa exatamente nessa posição onde eu estou mostrando aqui. Só que eu quero desenhá-la na posição de VA. Existem pelo menos aí 3 formas de a gente representar isso. Nós podemos completar toda a peça e aí rebater a seção sobre a própria peça. Aí nesse caso, se ela é rebatida sobre a própria peça, todas as linhas, inclusive o contorno dela, tem que ser em traço estreito, para que não haja confusão com os traços da própria peça, né? Você pode, numa segunda forma, interromper através de spline, uma linha de ruptura curta, quer dizer, deixar como se ela estivesse aberta, e aqui você coloca a própria seção, que é o que você enxergaria exatamente seccionando a peça
exatamente onde eu estou mostrando, né? E aí, nesse caso, sim, o contorno aparente da seção ficaria em traço largo, porque você teria feito aí essa interrupção com a spline. Ou ainda outra forma de você trabalhar é você completar a peça tranquilamente e, em vez de colocar a peça rebatida sobre ela própria, você pode colocar ela logo mais acima, que também é uma posição óbvia. Aqui eu vou usar, eu vou desenhá-la exatamente aqui embaixo, ó, exatamente rebatida sobre a própria peça, tá? E aí vocês cuidem com a questão dos traços largos, traço estreito, traço largo sendo 0.4, traço estreito 0.2. Se for o caso, por favor, configurem os layers convenientemente. Eu não vou fazer isso para não perder tempo da aula para explicação de coisas que a gente já viu. De qualquer maneira, vocês estão vendo aqui o que eu tenho são uma plataforma, ó. É uma plataforma, isso aqui é uma plataforma horizontal, meio inclinada, a gente dá para ver essa plataforma exatamente aqui, né? Dá para ver ela lá. Ela que permite a conexão com os dois cilindros, eu tenho o primeiro cilindro e o segundo cilindro, e a gente tem uma plataforma horizontal. Dá para perceber que ela foi colocada de maneira horizontal ali. Né? Para a gente poder desenhar, claro, eu vou ter que interromper a peça aqui com a spline para fazer a linha de ruptura, mas eu não vou fazer elas agora. Primeiro, eu vou completar essas linhas, porque eu vou precisar da interseção dessas linhas com eixo para saber exatamente aonde é que eu vou poder posicionar as circunferências que vão delimitar as larguras. As profundidades da peça, né? Porque aqui eu tenho largura, altura e a profundidade seria exatamente, olhando da vista superior, exatamente o que eu estou mostrando. Tá? Tudo isso aqui seria profundidade. Então, teria largura, altura e a profundidade a gente tira exatamente nessas direções verticais em cima de VS. Pois bem, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu sei que ao cortar a peça, essa linha aqui, ó, ela vai ficar exatamente na horizontal. Não tem essa de ficar inclinada. Alguns alunos pensam que a seção aí vai ficar troncha, meio inclinada. Não. Veja, você está cortando aqui, removendo essa parte, ou essa parte, tanto faz, porque é uma seção, e você está olhando exatamente o que é que encosta no plano de corte. É isso que a gente vai fazer. Então, eu vou fazer inicialmente aqui, eu vou medir quanto é a parte superior do I e depois a alma dessa seção, que é esse pescocinho aqui que a gente tem. Então, eu vou usar aqui um círculo para a gente exatamente fazer essa medida. Então, agora eu já tenho pelo raio, que é exatamente a medida que eu quero colocar. Ela vai servir para ambos, tá? Tanto para a parte superior como a plataforma inclinada, como a plataforma de baixo. E aí eu vou mover essa circunferência exatamente para lá para cima. Foi lá, bem lá para cima. E agora, né, exatamente lá para cima. É isso aí que eu preciso. E eu sei que essas linhas agora elas serão horizontais, tá? Elas serão horizontais. Eu peguei pelo quadrante que fica melhor nesse caso. Poderia até, se eu quisesse, copiar. Se eu quisesse, eu poderia copiar até essas linhas que eu acabei de desenhar. Exatamente. Se aproxima para não pegar aqui, para pegar a interseção, ó. Né? Para saber exatamente qual seria as interseções possíveis aí nesse caso, tá? Veja, eu já sei qual é a espessura. Aqui eu já posso tirar, apagar exatamente as linhas. Eu posso agora fechá-las, ó. Posso fechar isso aqui, fechar ali. Posso usar isso como referência também para desenhar o próximo, né? E com isso eu posso, com o trim, apagar o que não me interessa. Que eu posso apagar também. Usar ali, não dava para ser o trim, vai o erase. Pois bem, eu posso apagar as linhas que eu usei de construção, né? Tranquilamente, porque eu não vou... Agora eu só teria que refazer, tá? Refiz. Preciso saber qual é o valor da alma. Então o valor da alma seria exatamente daqui até ali.
o raio vai medir, o diâmetro é exatamente a alma. Eu vou pegar exatamente então pela interseção aqui, vou levar até lá. Pode ser exatamente, deixa eu me aproximar para não pegar agora, isso, ótimo. Peguei exatamente ali, eu vou pegar pelo quadrante até perpendicular, quadrante até perpendicular. Então tem o valor da alma, isso aqui não me interessa mais. E agora eu posso apagar com o trim o que não me interessa, porque é uma peça maciça, uma peça única. Eu já poderia até mudar esse layers, que eu estou trabalhando nesse momento agora com construção, né? Eu posso mudar esses layers para alguma contínua, se é que tem visível, vou deixar visível, ó. Aquela linha eu não consegui marcar, vou ter que marcar. Tem que botar visível. Deixa eu deixar tudo visível. Então a gente está nas linhas visíveis. Está ótimo. Bom, eu sei que os cantos são arredondados, né? Os cantos são arredondados. E aí, esses cantos arredondados, a gente tem duas soluções possíveis. Eu vou fazer a primeira solução. E aí eu vou dizer o que é que vai acontecer com esses alinhamentos dessas plataformas, tá? Porque olha só o que acontece aqui. Eu tenho concordância com concordância. Aqui na linha de tangência, essa perspectiva ela não é muito boa porque ela não mostra essas curvinhas se encontrando, mas eles vão se encontrar no ponto de tangência. Então eu vou ter encontro de concordância com encontro de concordância, o que vai me dar, nesse caso, o terminal. Só que, assim, ó, se toda essa partezinha aqui ela for totalmente curva como está, dessa forma, os terminais eles vão ser convergentes. Os terminais aqui no alinhamento serão convergentes, serão para dentro. Agora, se eu tiver curvinha reto, né, aqui não for curva, aqui for reto, e depois mais uma curva, os terminais serão divergentes, serão para fora. Isso a gente trabalhou na aula de concordâncias e terminais. Eu tenho a solução dessa peça exatamente utilizando ela totalmente curva com os terminais convergentes. Então eu vou fazer aqui eles divergentes para ter uma outra forma de apresentar também. Para isso eu vou precisar medir a distância, então eu vou pegar um dist daqui para cá, e aí eu vi que tem 4.5529, né, essa medida daqui para cá. Se eu pegar, então, eu preciso manter um pedacinho disso aqui, pelo menos reto, tá? Então, eu vou fazer um raio, o raio da concordância, que vai ser uma concordância de raio indeterminado, de raio 1. Vai ser uma pequena curvinha, vai fazer com que eu tenha essa questão reta. Então, é uma concordância gerada pelo encontro de planos retos e não curvos, o que vai fazer com que aquele terminal lá adiante ele seja divergente e não convergente. Então, eu vou entrar no filé. Do filé, o raio, eu vou escolher raio 1 com o mode trim. O mode trim colocado. Então, eu quero exatamente daqui para cá. E aí eu vou, para todos eles, eu já posso até já fazer isso. Eu vou entrando no filé, já com as mesmas configurações, e eu vou fazendo todos eles, tá? Então essa seria a representação que a gente teria. Aqui para cá, aqui para cá. Tá ótimo. Eu já poderia até, se eu quisesse, achurar também, né? Eu posso mudar aqui para Ashura, chamar o hatch e colocar o hatch aqui dentro. Né? Escolher aqui o ANSI 31. Posso botar aqui e aqui. Só essa escala eu poderia talvez diminuir um pouquinho, talvez colocar um 0.8. Né? Tá ótimo. Vou fechar no hatch creation. E aí eu teria a minha solução, pelo menos a seção. Deixa eu entrar aqui para uma linha, eu vou chamar o layer linha de ruptura. Ó. Tem um layer para linha de ruptura, que aí eu vou fazer essa linha de ruptura curta. Usando nesse caso o comando spline, eu vou desligar o orto. E nesse caso o SPL vai chamar spline. Como a gente já viu, o que é que eu tenho que fazer aqui? Levemente
de maneira sinuosa. Cuidado para ele não ficar pegando de maneira indevida. Vamos dizer assim, levemente. Senão ele pegar pontos. Não se preocupa que aquele, eu posso cortar depois isso aqui, tá? Ó, acabei. E agora eu vou cortar essas rebarbas. Cortei ali. Cortei aqui. Cortei aqui, cortei aqui. Poderia até, para não ter que refazer isso, eu poderia até copiar exatamente essa daqui e levar para cá. Ó. Não tem problema nenhum. Se dava para fazer isso. E aí a gente corta as rebarbas do mesmo jeito, de um lado para o outro. Ó. Eu tenho a linha já interrompida, tá? Tranquila, tá? Minha peça, minha seção foi colocada. E o que eu teria que finalizar agora são os terminais. Nesse meu caso, o terminal ele teria que ser, por ter uma partezinha reta, que seria isso aqui, né? A concordância gerada pelo encontro de superfícies totalmente retas. Quando a gente tiver um terminal gerado pelo menos por um tipo desses aí de concordâncias, o terminal será, né, por definição, né, a gente faz essa consideração que ele vai ser divergente. Então, nesse caso aqui eu vou usar o fillet. Posso tentar usar até o mesmo raio para ver, só que com mode, deixa eu ver, o raio 1, raio é 1, mode trim, eu vou botar para mode no trim. Eu quero daqui para cá. Tá ótimo. Eu vou cortar com um trim esse pedaço. E aqui a gente já aprendeu a usar o nearest para reduzir um pouco essa curvatura. Eu só teria que fazer isso mais 7 vezes. Ele teria que estar por fora para cá, para ali, para aqui também. Né? Todas elas acabam ficando para fora. Cuidem do alinhamento, obviamente, do ponto de tangência. Enquanto esse alinhamento ele fica um pouquinho para dentro, né? O outro fica além do eixo. Eu não vou completar a figura nesse sentido, aí é com vocês. As duas próximas peças, elas são cortes. Né? A gente precisa fazer cortes totais. A primeira de cima, então o que a gente tem aqui? Ó? São 2 cilindros, eu tenho uma plataforma horizontal, ela até aparece aqui, aparece ali. Tem um pequeno cortezinho, um detalhe no cilindro que ele aparece lá adiante. Existe uma nervura triangular também. Vejo que tem terminais na própria figura. E o que eu vou precisar é desenhar o corte total AA na posição da vista anterior. Então, nesse caso, você vai puxar alinhamentos nesse sentido, no sentido horizontal e no vertical da vista superior, para delimitar exatamente o que é que você vai enxergar. Lembra, o plano de corte está cortando exatamente aqui no meio e você tem que olhar daqui para lá. Isso é uma nervura. Lembro que, sendo a nervura, ela está sendo cortada no seu sentido longitudinal, portanto, ela não vai receber achura. Então, vocês podem muito bem, aqui nesse caso, começar por ler de construção e ir localizando cada um desses elementos. Por exemplo, o cilindro. Onde é que ele está? Ele está daqui. Deixa eu ligar o orto. Ele está aquele pequeno cilindro. Ele está aqui para cá. E onde é que ele está ali? Ele está daqui para cá. É só ir fazendo as correspondências. Então, ele está exatamente aqui, ó. Já tenho o primeiro cilindro. Vou apagar aqui essa linhazinha que sobrou. O segundo cilindro, que é o grandão. Onde é que ele está? Ele está exatamente nesse alinhamento aqui, ó. Daqui para lá. Daqui para lá. Então, deixa eu usar o trim também para mostrar como é que a gente... Né? Então, a gente tem que ser bem ágil para ir localizando exatamente os pontos. Eu acabei cortando um eixozinho ali, depois se refaz, não tem problema nenhum.
Aí a plataforma, onde é que ela está a plataforma? A plataforma está exatamente nessa posição aqui, ó. Ela é horizontal, né? Ó. A plataforma está ali. E lembra que ela vai ser um corte, então ela não vai estar por dentro. Se isso é um corte, ela não vai passar por dentro, obviamente, do cilindro. Então a gente já tem uma boa, já está mais ou menos criando forma. Ah, onde é que está a minha nervura? A nervura ela está aqui, ó. Vamos ver. Vai do final dela sempre, né? Vai para cima. E aí ela vai encostada. Assim, professor, mas ela não, a gente não seria, eu não deveria pegar esse alinhamento daqui? Sim, se fosse uma vista, mas isso é um corte. E sendo um corte, você vai representar o que toca no plano de corte, exatamente esse alinhamento. Então, é incorreto você puxar essa linha. Mesmo porque é uma concordância, ela vai passar suavemente daqui para lá e não vai aparecer nenhuma aresta para você delimitar nesse caso. Mas, esse contorno aparente, ele aparece. E a nervura ele vai ficar sobre o contorno aparente. É por isso que esse alinhamento ele está errado e o correto seria puxar o alinhamento a partir do contorno aparente. Então ela vai exatamente sobre o próprio contorno aparente. E onde é que está a nervura? Ela está exatamente na base. Você poderia procurar ela daqui, ó. Vou fazer um alinhamento dali para lá, ó. Fica exatamente na base até a parte de cima que ele vai, ó, vem em cima, beleza. Então o que é que acontece? Basta desenhar um triângulozinho que eu tenho essa minha nervura. A minha nervura ela está exatamente ali. Bom, eu não posso continuar a desenhar mais, senão eu vou fazer o desenho para vocês. Mas de qualquer forma, vocês estão percebendo que ela já começou a criar forma. Que eu preciso continuar puxando os alinhamentos, verificando exatamente os contornos aparentes internos dos cilindros, o detalhe, e assim respectivamente, aplicar as achuras, colocar os eixos. No desenho de baixo, a gente vai fazer a mesma coisa. Só o que a gente vai fazer? Vai puxar alinhamentos, né, da vista superior e puxar alinhamentos da vista lateral esquerda. E o que eu quero também é desenhar um corte total na posição de VA. Só que aqui eu vou ter 3 nervuras triangulares. Essa aqui, ó, que eu vou mostrando para você, isso aqui é uma nervura triangular que está dando sustentação a essa parte, que parece como se fosse um tanque. Ela parece como se fosse um tanque, né, com uma profundidadezinha. E outras 2 nervuras triangulares para lá. Lembra o seguinte, ó. Estou cortando exatamente nesta posição, mas essa nervura está sendo cortada no seu sentido longitudinal. O que é que acontece? Ela vai ser representada em vista. E aquelas outras? Bom, aquela outra ali, que ela vai ser vista, eu vou cortar nesse sentido, olhar para lá, ela vai ser vista. Né? Eu consigo enxergar, além do plano de corte, porque isso é um corte. Ela vai ser representada simplesmente em vista, que também, do mesmo jeito que essa aqui, ela vai ficar igual a esta aqui, exatamente, idêntica. Tá? Basta puxar os alinhamentos, porque você vai representar linhas além do plano de corte. Então, qualquer dúvida que você tenha, você entra em contato durante a aula. Muito obrigado pela atenção de todos.